tratando do assunto que nós já começamos ontem, um assunto meio árido e que nós levantamos até a questão como é que numa conferência bíblica vem se falar de dinheiro. Mas nós vimos ontem que a Bíblia fala bastante de dinheiro e nós temos que ter muito cuidado em como nós abordamos essa questão e principalmente como nós encaminhamos a nossa vida se queremos viver de um modo digno do Evangelho, como é que nós consideramos o dinheiro, os bens que Deus nos dá, nesse contexto maior de servos que somos do Deus Altíssimo. Então, honrando o Evangelho nas finanças é o tópico que nós estamos tratando aqui. E eu queria começar com um olhar, já oramos aqui pela nossa pátria, com a situação, com o contexto que nós vivemos, o contexto no qual essa conferência está acontecendo. Postei recentemente isso lá na minha página no Facebook: a pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. E eu disse, isso é um pensamento para esses dias de revelações das palavras veladas de tantos líderes. Isso que nós já estamos nos acostumando a ouvir, né? A ver, testemunhando a desfaçatez e as mentiras que elas só aumentam na medida em que as palavras ocultas são reveladas, o íntimo do coração é desnudado perante a nação. E nós entendemos bem o espírito do salmista quando ele clama lá no Salmo 12, versículo 1, socorro, Senhor, porque já não há homens poderosos, já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. O salmista clama porque ele olha ao seu redor e ele vê desonestidade, mar de lama, ele vê violência, aquilo que nós estamos experimentando hoje nos nossos dias. É nesse contexto que nós estamos aqui, procurando viver de modo digno. E o salmista Davi, ele expressa mais ou menos aquele sentimento que Elias teve quando ele volta-se para Deus e ora e diz, Senhor, só eu fiquei aqui? E Deus disse, não, tem 70 mil que não dobraram os joelhos a Baal. Bom, aqui nós temos 1% desses 70 mil, pelo menos, né? E nós queremos viver de modo digno. Sabemos que Deus tem os seus servos, sabemos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, e por isso que nós temos que nos envolver na palavra de Deus e extrair dela aquilo que nós temos que colocar em nossas vidas, em nossas almas, em nosso pensamento, para que venhamos a viver de modo digno. E no meio dessa desonestidade, no meio dessa má utilização do dinheiro, no meio desse contexto onde o dinheiro passa a ser o ponto máximo da existência, o objeto de toda a vida de tantas pessoas, nós queremos pensar diferentes. Queremos pensar de maneira diferente. Em Mateus 16, 21, vamos ler: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde está o nosso tesouro? Eu espero que esteja na palavra de Deus. E é dela que nós vamos para extrair 10 diretrizes bíblicas para vivermos de modo digno como cristãos nessa área das finanças, nessa área do dinheiro. Em muitas maneiras, nós vamos aqui reforçar ou repetir algumas coisas que nós trouxemos ontem. Alguns novos aspectos também nós vamos ver. A palavra de Deus é pródiga em ensinar e em ensinar especificamente nessa área. E nós também somos gratos aqui a um artigo de George Forshee que nos encaminhou nessa busca desses 10 princípios ou dessas 10 diretrizes bíblicas que nós temos aqui.
E a primeira delas é que Deus é a fonte. Deus é a fonte de todas as coisas. Minha área é a área educacional e eu sempre costumo dizer que essa área ela é especial porque Deus é a fonte do conhecimento e o conhecimento de Deus permeia todas as áreas do saber, de tal maneira que elas são interligadas e Ele tem o que dizer em cada uma das áreas da nossa vida, nas ciências, nas humanidades, nas ciências humanas também, em todas as áreas. Por isso que nós cristãos abraçamos esses conceitos como transversalidade, interdisciplinaridade, com muita facilidade, porque sabemos que tudo vem de Deus, o conhecimento vem de Deus. Ora, no suprimento da nossa vida, no sustento da nossa vida material, na possibilidade que nós temos de ganhar o nosso sustento, na manutenção da nossa vida, os olhares têm que convergir em Deus também. Porque é dele que procedem todas as coisas e certamente é dele que procede também a fonte da nossa sustentação financeira e espiritual. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vejam, todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não há área que você tenha necessidade em sua vida à qual Deus seja insensível. Não, Ele tem a sua soberana vontade também derramada por sobre suas necessidades, carências, e é dele que vem todas as coisas, e é a Ele que nós temos que direcionar os nossos pensamentos. Provérbios 8, 20 e 21. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. É óbvio que o verso tem uma amplitude enorme, está falando aqui de todas as coisas, tesouros espirituais também, vida em abundância, que é uma expressão também bíblica utilizada em várias situações, mas é óbvio que aqui a parte material, a nossa vida material, também está aqui contemplada. É de Deus que vem todas as coisas que nós necessitamos, materialmente falando. 2 Coríntios 9, 8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Vejam, primeiro está o entrelaçamento espiritual da nossa vida, a fundação espiritual. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, mas a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência. A colocação é também abrangente, tendo em tudo toda suficiência, aquilo que é suficiente, aquilo que é necessário para que você possa o quê? Abundar em toda boa obra. Boa obra é mais do que caridade, muitas vezes é mal entendida essa expressão. Boa obra significa fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Todas as coisas que agradam a Deus, que Ele nos comanda, os direcionamentos que nós temos na Sua palavra, elas se constituem como boas obras. Mas, obviamente, que isso envolve ações físicas, ações de generosidade, ações de suprir necessidades nossas e de outras pessoas também. Tudo isso vem de Deus. Eu lembro bem um dos salmos preferidos do meu avô paterno, que eu não conheci, mas meu pai me falava sempre disso. Era no Salmo 37, onde diz: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Os pensamentos são levados a Deus, os exemplos nas nossas vidas, dos momentos em que Deus nos auxiliou quando tínhamos necessidades materiais, financeiras, sim. Por que será que a gente não fala disso também tanto ou com tanta intensidade em nossas igrejas? Porque nós estamos debaixo desse estigma
da chamada teologia da prosperidade, que é uma distorção. Teologia da prosperidade procura fazer Deus escravo nosso. Teologia da prosperidade procura fazer Deus aquele que tem que atender não somente às nossas necessidades, mas aos nossos desejos, às nossas demandas. A teologia da prosperidade que prega não apenas aquilo que é suficiente para a nossa vida, mas aquilo que é luxo e coloca isso como sendo um reflexo das bênçãos espirituais na vida das pessoas. Que distorção! O que nós estamos falando aqui não é teologia da prosperidade, não. Nós somos servos de Deus, mas esse Deus é um Deus bondoso, amoroso, e é Ele que sustenta, é Ele que faz com que hajam inúmeros testemunhos da ação de Deus na nossa vida, na vida de outras pessoas, onde Ele vem e supre, onde Ele é a fonte, onde Ele faz com que pessoas cheguem a uma idade avançada, como o salmista, como os meus ancestrais aí, o meu bisavô, o meu pai, que já faleceu também, que prezava muito esse salmo, e possa dizer: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus é a fonte. É a primeira lição, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui. O segundo, vou martelar mais uma vez naquele que nós já falamos ontem, a questão da contribuição, a questão do dar. E mais uma vez, por que é que a gente não fala tanto nisso? Porque tem sido distorcido também. Porque tantas e tantas organizações, instituições, elas se concentram somente nisso, no pedir, no pedir, no pedir, e se esquecem que a fonte é Deus e Ele trabalha através dos seus, mas se concentram tanto nisso que outros segmentos do mundo evangélico, do mundo cristão, até fogem de falar de contribuição, quando isso é bíblico. Tem aquela história para vocês verem como isso é forçado, do cruzeiro que afundou. Não é aquele cruzeiro que o reverendo Silas falou ontem, não. Aquele chegou ao Porto Seguro. Mas o cruzeiro afundou, o navio cheio de gente, e todo mundo conseguiu entrar nos botes salva-vidas, e eles chegaram a uma ilha, e aí o capitão juntou todo mundo e disse: gente, nós, já contei todo mundo, nós conseguimos salvar todos estamos aqui, mas provavelmente nunca vamos ser resgatados, porque essa ilha onde nós estamos, ela não consta nem nos mapas, é uma ilha obscura aqui. E aí o marido virou para a mulher e disse: você deu o dízimo domingo passado? E ela disse: não. Aí ele disse: vamos ser descobertos, o pastor veio atrás da gente. Então, realmente há uma distorção disso. Há uma distorção e por isso ninguém fala, mas é necessário que a gente fale. Lucas 6,38 diz assim: dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O ensino da Bíblia é claro. Ele está dizendo aqui que nós temos que ter liberalidade no dar, nós não podemos ser sovinas, nós não podemos estar apenas atravessando aqueles passos litúrgicos da contribuição e achar que cumprimos, né? Colocar a nossa oferta ali e nem estamos pensando no que ela vai significar, ou na quantia que nós estamos colocando. Ninguém está vendo, a gente coloca lá a menor nota, né? Dizem que uma nota de R$100 encontrou uma nota de R$2, elas são parecidas, né?
E aí a nota de R$2 disse: como é que vai? Tudo bem? A nota de R$100 disse: tudo bem. O que é que você tem feito por aí? A nota de R$100 disse: eu estive passeando por aí, eu fui em Foz do Iguaçu, eu fui em Porto Alegre, eu cheguei até a Argentina. E você? A nota de R$2 disse: aquela mesma rotina, igreja, igreja, igreja. E tem muita gente que esse é o limite máximo de contribuição de oferta, né? São os R$2 para a igreja. Gente, nós temos que ser liberais no dar, abundância. Essa questão de finanças, o que você contribuir não vai fazer falta para você não. Deus é a fonte de tudo. Deuteronômio 14:23 diz assim: perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. O foco aqui desse verso é o final. Qual o propósito dessa interatividade? Você recebe de Deus e você dá. Você é veículo de bênçãos, você contribui para a igreja, para causas, para pessoas, para que nós aprendamos a temer ao Senhor nosso Deus todos os dias. Para que a nossa confiança não seja no dinheiro, mas para que nós sejamos veículos dessas bênçãos a outras pessoas e venhamos, sim, a sustentar o trabalho de Deus que é tão essencial. É tão essencial que aqueles que se afadigam, que trabalham integralmente na condução de uma igreja, que eles vivam, sim, dos dízimos, das ofertas, da generosidade do povo de Deus, que eles tenham um sustento que seja digno também. Nós queremos viver de modo digno, que nossos pastores, também líderes que vivam de modo digno também. Nós achamos que podemos fazer voto franciscano de pobreza por eles. Não. Se eles quiserem fazer, deixe que eles façam. Mas não podemos fazer isso por procuração. Então, essa é uma admoestação, é uma diretriz bíblica que nós temos. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Primeira parte, primícias, a Bíblia fala disso tão repetidamente. Não é o que sobra, não. Honra a Deus, reconhece a Ele, isso é simbólico. Deus é o dono de tudo, mas é um ato de adoração. E ao fazermos isso, nós estamos honrando a Ele, aquele que deve ser honrado. Estamos vivendo de modo digno nessa área também aqui. Terceiro princípio que nós encontramos na Bíblia, e esse aqui é um pouquinho complicado por duas razões. Primeiro, para a gente entender o que é. Viva com margem, não está dizendo viva como marginal, viva com margem. E a segunda complicação é que eu vou estar, como ontem também fiz em algumas ocasiões, pregando para mim mesmo. Viver com margem é uma expressão que surgiu depois que alguns livros e algumas palestras têm sido escritas sobre essa questão, mas significa viver com margem de segurança no planejamento da sua vida. Margem física, você não se esgota totalmente. Margem espiritual, você procura submergir na palavra acima daquilo que você acha que vai atender a necessidade imediata. Não, você tem margem ali para atender às necessidades, às emergências. Margem de tempo, gente. Você não está agoniado, esbaforido o tempo todo, porque você tentou comprimir tantas coisas que não sobra tempo para nada, e no final falta para tudo. Margem financeira. Você não se comprometer até o último centavo, mas você sempre viver com margem. E eu disse que prego para mim mesmo, porque lá na minha área de trabalho eu tenho o computador,
E ao lado eu tenho uma televisão de 32 polegadas que é plugada no computador. E a razão que ela está ali é para eu pegar a minha agenda lá do Outlook, eu arrasto para lá. Ela fica desse tamanho e parece um cartaz de um filme de horror. As pessoas olham ali e tentam compreender, e eu também fico olhando, tentando compreender no que eu me meti. Mas é algo que eu preciso trabalhar na minha vida. Trabalhar com margem principalmente física, porque aqui a carcaça já está indo no curso natural, né? E tenho que ter margem física. Margem espiritual está não apenas atendendo às necessidades imediatas da nossa vida espiritual, mas está programando a nossa meditação, está planejando como é que nós vamos penetrar e nos envolver mais e mais com as coisas espirituais, que vai ser o sustentáculo de tudo. E margem de tempo também na nossa programação do dia a dia e margem financeira, como eu já disse. Um texto que foi publicado no blog da Fiel, escrito por Kevin DeYoung, o blog de 13 de agosto de 2014, e ele falava aqui sobre a questão da margem de tempo, 3 perigos a evitar quando você está super ocupado. Não é? 3 perigos a evitar quando você está super ocupado. Mas a ideia básica é essa, você vai compactando tantas coisas que não sobra mais margem nenhuma. E ele diz assim: há muitos anos escutei uma entrevista com Richard Swenson, médico cristão, sobre o conceito de margem. Não existe nada singularmente cristão sobre a ideia em si, mas existe algo muito anticristão em ignorá-la. Margem, diz Swenson, é o espaço entre o nosso fardo e nossos limites. Aquele espaço entre o nosso fardo e os nossos limites. Planejar com margem significa planejar para o não planejável, deixar uma margem de segurança, né? Quer dizer que entendemos o que é possível a nós, criaturas finitas, e então nós agendamos menos que isso. E na área financeira, nós nos comprometemos menos do que aquele limite que nós projetamos que iremos ter, né? Então, o Kevin DeYoung continua dizendo que ele tem uma margem reversa. Eu oro para a próxima semana e antes de surgir qualquer interrupção ou novas oportunidades ou empecilhos, já tenho ideia de como conseguir fazer tudo. Vejo o agendamento das reuniões, os sermões que terei que preparar, os e-mails que preciso escrever, os blogs que tenho de postar, os projetos que tenho de completar, as pessoas que tenho que atender, e calculo que se tudo der certo, um pouco melhor do que o esperado, consigo espremer tudo na agenda. E aí ele diz, mas não existem semanas ideais. Então, os e-mails, para mim, eles acabam qualquer programação que eu tenha, né? Eu chego de manhã cedinho e digo, hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo. E isso e aquilo é suplantado pelos e-mails urgentes que têm que ser respondidos. E assim vai. Então, nós temos que viver com margem. Swenson escreveu esse livro aí, Margin. Eu não encontrei ele traduzido em português, mas ele tem um livro em português chamado Em Busca do Equilíbrio, que alguns desses conceitos já estão aí colocados. Mas lembremos aqui de João 10:10. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, Isaías 33:6, perdão. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Prestem atenção para o conceito aqui transmitido, a estabilidade, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, o temor do Senhor é o tesouro, um tesouro inesgotável. Essa ideia de você viver um pouco menos comprimido, apertado, isso é bíblico. A visão de descanso que se tem não é a ausência de atividades, mas são atividades que são prazerosamente comprimidas dentro da habilidade que nós temos que fazer. E João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Gente, abundância de vida significa não somente vida eterna, que isso aí é uma vida abundante à eternidade, mas significa que aqui nessa terra nós temos que aprender também a administrar a abundância que Deus nos dá. Não é por falta daquilo que Ele nos dá que nós vivemos apertados, mas é porque nós somos pecadores, porque deixamos que nossos desejos, anseios, expectativas, orgulho, falta de modéstia, o que for, nos comprometam além daquilo que nós podemos nos comprometer. E aí nós vivemos apertados, sem margem. Viva com margem. É um princípio que eu creio que nós encontramos, sim, na palavra de Deus. Economize. Economize. Esse é um princípio que nós já vimos ontem e que está na palavra de Deus, sim, também. Provérbios 13, 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Provérbios 6, 6, 8, você vai encontrar muito disso no livro de Provérbios, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. É interessante como a palavra de Deus usa ilustrações da natureza, mas não é acidentalmente, não, é propositadamente, porque tudo procede de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele colocou na estrutura desse insetozinho aqui, que Ele usa para a nossa instrução, essa diligência que faz com que ela seja exemplar para nós. E por que é que nós não somos tão diligentes quanto a formiga? Mais uma vez, não é porque isso não está na nossa Constituição, não. Diligência, trabalho está na nossa Constituição, mas o pecado afeta a forma correta de nós parcelarmos as nossas atividades. E aí nós esquecemos desse ajuntar que é tão característico da formiga. Ela junta porque ela sabe que os tempos são diferentes. E há um tempo de ajuntar e há um tempo de tirar proveito daquilo que foi ajuntado. E na nossa vida vai ser assim também. Vocês que são jovens, pensem que quando vocês tiverem menos força, menos ímpeto, menos vigor para as atividades, vocês vão necessitar provavelmente de coisas que vocês, ou de bens, ou de valores que foram economizados na sua fase de ascendência na vida física. Como é difícil pensar nisso, né? A maioria das pessoas quer pensar somente no aqui e no agora. Mas isso não é cristão, isso não é viver de um modo digno. Isso é, na realidade, anticristão. Está lá na palavra de Deus que os descrentes dizem assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Quantos de nós não parece que vivemos debaixo dessa máxima também? Comamos e bebamos, aproveitemos, porque amanhã morreremos. A palavra de Deus manda que nós tenhamos, sim, um olho na realidade atual, presente, mas que os nossos olhos estejam colocados no Deus soberano e no futuro que nos aguarda, se assim lhe aprouver, para que nós possamos servir a Ele e viver de modo digno. Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. O sábio é contrastado aqui com aquele que esgota os bens, que exaure as bênçãos que Deus dá. O sábio é aquele que vai entesourando e ele tem ali a disponibilidade para as suas necessidades. Não é aquele que
agarra todas as coisas inconsequentemente, não, mas é aquele que tem a visão correta, a sabedoria de fazer a provisão para as necessidades futuras. Não deva. E nós falamos sobre isso ontem também. Não devemos entrar em débito. E nós falamos que estar endividado é a mesma coisa que estar escravizado. Isso é um princípio bíblico. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Não podia ser mais direto. O que toma emprestado é servo do que empresta. Então, a máxima bíblica, o objetivo bíblico, o objetivo pelo qual nós temos que pautar a nossa vida e administrar essa questão do dinheiro, é procurar fazer as coisas com aquilo que Deus nos deu e não tomar emprestado. Deuteronômio 15, 6. Porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre si. Vimos esse verso ontem também. É aqui, na entrada da terra prometida, Deus falando ao seu povo e dizendo: olha, cuidem-se para que vocês administrem bem as bênçãos que eu dou a vocês, para que vocês não se encontrem em necessidade e comecem a tomar emprestado, porque vocês vão ficar escravizados. Se vocês tiverem em abundância, vocês poderão até estar emprestando a outros, mas não se escravizem a outras nações. E essa é a admoestação de Deus para nós. Ontem, depois que nós paramos aqui, algumas pessoas vieram agoniadas para falar comigo, dizendo: mas e aí, eu preciso comprar um carro? E eu disse: não, nós temos que administrar essa questão com inteligência. Bens de capital, muitas vezes, você nunca tem o valor total. O que você tem que aferir, e normalmente o financiamento de um bem de capital, de um carro, de uma casa, os juros são razoáveis, eles quase refletem as mudanças na inflação. Então, é a questão de planejamento. Aí você tem que ver se a prestação realmente vai caber no seu orçamento. Mas a ideia de que você abriu as portas para todo endividamento, aí você já está administrando mal, não está usando o bom senso nisso daí. Então, é algo de joelhos orar, pedir a Deus sabedoria para que você também não se endivide além das contas. Esteja satisfeito com o que tem. Contentamento. Como é difícil a gente estar satisfeito, mas é o que a Bíblia nos manda. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Deus sabe que é difícil a gente ficar contente com o que a gente tem, e é por isso que vem uma promessa ligada aqui: não te deixarei, nem te desampararei. A gente tem que ser relembrado disso. Jesus sabe que é difícil você ir e pregar o Evangelho a toda criatura, mas no final lá da grande comissão ele dizia: eis que estarei convosco todos os dias. Olha o respaldo divino aqui para as nossas ações, para os nossos passos, para as áreas em que a gente tem que vencer barreiras, timidez, o que for, organização pessoal, mas Deus está dizendo: não te deixarei, nem te desampararei. 2 Coríntios 6,10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. É uma questão de foco. Se você está focado somente nas coisas materiais, você sempre vai estar insatisfeito, você sempre vai querer mais. Se você tem uma visão ampla de vida e sabe que as coisas materiais, elas servem para que você possa viver uma vida digna fisicamente, para que isso seja o respaldo, né? E o meio no qual a sua vida espiritual digna vai estar também nesse mesmo contexto, então você vai saber que mesmo estando triste, você pode estar alegre pensando nas bênçãos de Deus. Mesmo estando pobre, você sabe que você é rico espiritualmente e que tem um Deus que não vai lhe desamparar fisicamente também. Mesmo que você nada tenha, você vai ver que você possui tudo, porque Deus lhe possui. E se Ele lhe possui,
Se Ele é por você, quem é que vai ser contra você? Né? Então, mesmo nada tendo, possuímos tudo. Lucas 3,14, e uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? Isso é João Batista, né? João Batista está preparando o caminho de Jesus. E aí vem várias, eu acho interessantíssimo esse trecho, vem várias profissões aqui. E vem os soldados também, ou a polícia, os militares ali. E o interrogam dizendo: e nós que faremos? E aí João diz: abandonem essa profissão. Não foi isso que ele disse. Ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Por quê? Porque eles estão numa posição de autoridade. E a autoridade leva em si, muitas vezes, a arrogância, e a arrogância leva, muitas vezes, a quebrar a propriedade e a cobiçar a propriedade alheia e a extorquir aquilo que não é de direito. O que João falou para aqueles soldados que chegaram para ele foi: vivam do modo digno do Evangelho. E é o que ele está dizendo para nós também, porque a lição é para nós. O contentai-vos com o vosso soldo tem a ver com eles e tem a ver conosco também. Contentai-vos com aquilo que vocês recebem dentro das portas que Deus foi abrindo em sua vida. Filipenses 4,11, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está dizendo aqui, eu sei que isso não vem naturalmente, gente. Eu sei que no nosso estágio natural nós queremos mais e mais e mais e mais, mas eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. E a pergunta para nós é: nós já aprendemos? Mas se ele está falando em aprender, é porque nós podemos aprender e devemos aprender esse contentamento bíblico que é o nosso sexto princípio aqui. Sétimo princípio: registre, planeje. Orce, palavrinha estranha, né? Orce, você diz, mas vem, orçamento é coisa para indústria, corporação, empresa. Não, é para nós também, é para mim, né? Houve um tempo em que eu estava com bastante dificuldade, eu tinha mais filhos do que a capacidade de pagar pela escola deles. Mas Deus ia ajudando e dando um jeito. Mas chegou um momento que eu fiz uma planilha, né? Peguei uma planilha de Excel e a planilha está até hoje no meu computador. O nome dela é buraco.xls. Era para poder aferir o tamanho do rombo que eu estava chegando no final do mês. Ela está até hoje, já serviu, já emprestei para muitos amigos, né? E obviamente espero que eles coloquem os números deles lá, senão vai sair tudo errado. Mas é necessário que a gente registre a situação. Alguém já disse assim: se você não sabe para onde vai, nunca vai chegar lá. Mas a isso eu adicionaria: se você não sabe onde está, você nunca vai sair daí, né? Então é necessário que você saiba onde está, para que você possa sair, principalmente se é uma situação difícil de adversidade. Então registre, tudo começa com o registro. O registro da situação corrente, o registro das entradas daqui a algum tempo, não é? O registro das saídas, isso é a base. E com isso você vai então planejar, você vai orçar. Provérbios 24, 3, 4 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Então, sabedoria, entendimento, conhecimento, não é? Muita sabedoria, oração, tudo isso faz parte desse planejamento nosso, e o verso está falando aqui exatamente da situação material. Lucas 14, 28, nós vimos esse verso ontem, que fala da questão da construção da torre. Quem é que não se senta primeiro para fazer conta dos gastos, para ver se tem com que acabar? Não é só conta dos gastos passados,
mas é para ver se tem como acabar. Então, é uma visão do passado, né, do presente e do futuro. O que você já se colocou em dificuldade, a situação atual e aquilo que está à frente. E Tiago 4, nós vimos também ontem, é aquela parte que fala de planejamento e mostra que não é o planejar que é errado. Planejar não é desconfiar da soberania de Deus, não. Nós sabemos que Ele é soberano. O errado é planejar como se Ele não existisse. O texto diz que quando nós projetamos as coisas, né, vamos para tal cidade, passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Em vez disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Não está apagando o fazer isso ou aquilo, mas está contextualizando nesse Deus soberano que rege os nossos passos. Algo aqui que às vezes você nunca se apercebeu que estava na Bíblia, né? Não avalize. Gente, que coisa mais anticristã. Eu tenho que ajudar o próximo. Eu tenho que assinar junto com ele. Ele está se endividando só porque ele precisa daqueles 100 mil reais lá no banco. Eu tenho que avalizar junto com ele. Saiba de uma coisa, que se você vai assinar, esteja preparado para assumir aquela obrigação se a pessoa que contratou não puder pagar. E é interessante, isso é muito próximo aqui da minha vida também, porque no passado eu já avalizei para um colega de trabalho e paguei os 6 meses de aluguel dele, né? Então, isso acontece o tempo todo. Então, qual é a diretriz bíblica? A Bíblia fala disso também, fala, Provérbios 11:15, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança está seguro. A questão aqui é a sabedoria para qualificar o estranho, né? Então, o conselho é que você veja se é alguém realmente muito próximo. Às vezes são laços de parentesco, e saiba que esses laços de parentesco podem até ser rompidos e causar problemas familiares, se não é honrada a dívida. Mas é comum, às vezes, você ver o filho na faculdade tomando um empréstimo e o pai avaliza. Você vê, está tudo ali dentro da família, é uma situação controlada. A palavra de Deus está dizendo ficar por fiador do estranho, né? Não queira ser bonzinho além daquilo que a Bíblia permite que você seja ou queira que você seja. Muito cuidado nessa área aqui. Provérbios 22:26 diz, não estejas entre os que se comprometem, entre os que ficam por fiadores de dívidas. Muito claro, né? Não tem muito o que comentar aí. E Provérbios 27:13, eu acho que Salomão avalizou bastante, viu? Porque o que ele escreve aqui sobre isso, quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor, aquele que se obriga pela mulher estranha. Esse verso aqui tem uma conotação adicional. Ele mostra como pecados sexuais, ele mostra como o envolvimento sexual ilícito, ele mostra como o envolvimento com mulheres estranhas. Ele provoca uma cegueira de vida e faz com que pessoas se arruinem também financeiramente, em função daquele pecado primário. Muito alerta, muito cuidado nisso. 9, trabalhe com afinco, trabalhe duro. Tem a história daquele coelhinho, e não é o coelhinho do reverendo Silas, não. Aquele é de outra área. Esse coelhinho, ele sai da toca e ele vê a águia lá no ninho, imponente, sentada lá sem fazer nada. E aí ele diz, olha, aquilo eu acho maravilhoso. Ele disse, eu posso sentar também e não fazer nada? E ela disse, claro. Aí ele vai e senta, né? Bom, vem uma raposa, come o coelho. Moral da história, se você vai sentar sem fazer nada, procure estar num lugar bem alto na sua organização, né? Porque se você estiver em outra situação qualquer, você corre o risco de ser engolido.
trabalhe com afinco. Trabalho é uma bênção de Deus. Provérbios 14, 23 diz assim: em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Não adianta todo o falatório que você possa ter, se você não se empenhar nas coisas que Deus colocou na sua frente, você não vai extrair nada delas. Provérbios 28, 19: que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de quê? De pobreza. Deuteronômio 5,13. Como a gente esquece que isso está lá nos 10 mandamentos, né? A gente sempre gosta de lembrar do dia de descanso, mas no mesmo mandamento diz: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Então faz parte do mandamento. É tão importante que faz parte do mandamento. E o exemplo dado é o exemplo de Deus. E o 10º princípio, o 10º conselho que nós temos é exatamente de buscar conselhos. Buscar conselhos. Buscar conselhos de pessoas certas. Se você está devendo os tubos ao banco, não vá ao banco pedir conselhos, né? Tem um anúncio que tinha assim: quando tudo der errado, quando as coisas parecem nunca andar, quando as lágrimas estiverem jorrando, ligue para mim, eu vendo lenços de papel. Os motivos errados, né? Não é esse tipo de conselho que você precisa, mas você precisa realmente de pessoas que lhe ajudem. Se a sua situação é de endividamento, é de débito, se você vai atravessar situações dessa na sua vida, lembre-se, procure alguém, procure conselhos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas o conselho dos justos, ele vale muito, ele vale muito. Provérbios 15, 22, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Como é necessário nós termos bons conselheiros, pessoas que nos ajudem a ver a luz no final do túnel. Provérbios 19, 20, ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim seja sábio. Vocês sabem que uma das coisas mais difíceis é aconselhar nessa área. E sabe por quê? Porque normalmente problemas com dinheiro, problemas de endividamento, levam a uma postura de mentira. Como é comum nós vermos pessoas com problemas financeiros mentindo a si mesma inicialmente e depois aos outros. Você senta com alguém para aconselhar e diz: faz uma relação de tudo que você deve, você vai receber 20% a 30% do total da dívida naquela primeira redação. E aí você senta novamente e diz: isso é tudo? Eu só preciso que você... E normalmente as pessoas vêm se aconselhar, mas pedir dinheiro emprestado também. Eu só preciso de R$1.000, eu vou cobrir tudo. Você vai ver que aqueles 1.000 é para cobrir a primeira emergência que está ali, mas na realidade a dívida é muito maior do que aqueles 1.000, e os 1.000 já era para pagar alguém que tinha tomado emprestado, para pagar os 500, que viraram 1.000. E as pessoas vão mentindo. É impressionante. Mas busque conselhos e com o coração aberto, transparentemente, para que o conselho possa ser eficaz. E hoje existe também dentro do campo evangélico algumas organizações que estão se dedicando exatamente a isso, ao aconselhamento financeiro, fazem palestras, têm exercícios, conseguem fazer com que pessoas se livrem de débitos. É muito importante nós estarmos com sinceridade diante de Deus, não querendo enganar a ninguém, e muito menos a nós mesmos, e a Deus ninguém engana, né? Mas busque conselhos. Então, o que eu queria fazer nesse término aqui é retomar aquele momento de reflexão que nós tivemos ontem, fazendo um pouquinho diferente. Depois de ver aqui 10 princípios bíblicos para a nossa vida financeira, o nosso tempo já está esgotado também aqui, mas vocês lembram que
a visão que se tem da geração, da juventude, a visão que o mundo tem do que é a vida, é uma visão totalmente distorcida e que leva à destruição. Nós vivemos num mundo sem Deus e os jovens são considerados uma geração perdida. E o que nós temos aqui nessa manhã é exatamente o contraponto disso. Vocês não são geração perdida, vocês são geração encontrada por Deus. Você pode até achar que você o encontrou, e realmente o encontrou, mas Ele o tocou primeiro, não esqueçam disso. Ainda jovens, muitos já estão de opinião formada de que o dinheiro é que me faz feliz, e a família, às vezes, não se constitui a prioridade, até porque a família vem sendo tão atacada e nessa vida aqui. No mundo que você vai viver, será que vai haver justiça? Esse mundo em que você vai constituir uma carreira? Será que há esperança? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler aquele texto que eu disse que nós traduzimos livremente daquele vídeo do Jonathan Reed, Lost Generation, e eu queria que vocês lessem a segunda parte, né? Então eu vou ler aqui a visão do mundo do que é a vida, a compreensão da vida que as pessoas, quando não têm Deus, possuem. Eu faço parte de uma geração perdida e me recuso a acreditar que eu posso viver diferentemente do mundo. Eu sei que isso pode chocar, mas a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda, é uma mentira. E descobri que a verdade é que o dinheiro me fará feliz. Por isso, minha esposa e filhos saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida. Meus patrões saberão que eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque o trabalho é mais importante do que a família. A Bíblia fala que famílias devem permanecer unidas, mas isso não será verdade na minha era. Essa é uma sociedade de relacionamentos descartáveis. Especialistas me dizem que poderei estar celebrando aniversários do meu divórcio. Eu não penso que viverei num país onde existirá ainda justiça e temor a Deus. No futuro, desonestidade será tolerada. Não podemos mais dizer que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. É evidente que esta geração de cristãos é apática e preguiçosa. É uma bobagem presumir que há esperança. Mas tudo isso será realidade a não ser que nós escolhamos reverter isso, vivendo de modo digno do Evangelho. Vamos ler como deve ser? Preparem-se, esquentem os motores, engatem uma quinta, porque tem que ter fôlego. Mas vamos lá, todos juntos. Há esperança. É uma bobagem presumir que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É evidente que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. Não podemos mais dizer que desonestidade será tolerada. No futuro, viverei num país onde ainda existirá justiça e temor a Deus. Eu não penso que poderei estar celebrando aniversários do meu divórcio. Especialistas me dizem que esta é uma sociedade de relacionamentos descartáveis, mas isso não será verdade da minha era. Famílias devem permanecer unidas. A Bíblia fala que a família é mais importante que o trabalho. Eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque meus patrões saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida. Por isso, minha esposa e filhos saberão que o dinheiro me fará feliz é uma mentira. E descobri que a verdade é que a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda. Eu sei que isso pode chocar, mas eu posso viver diferentemente do mundo e me recuso a acreditar que eu faço parte de uma geração perdida. Sim, existe esperança. Que Deus abençoe vocês.